Olá, bem-vindos à apresentação. Sou o Pilates Clínico na gravidez. O meu nome é Ana Duarte e sou instrutora e formadora de Pilates pela Biowiser. Trabalho enquanto fisioterapeuta numa clínica de reabilitação na área musculoesquelética e sou convidada enquanto docente no Instituto Superior de Saúde do Alto Ave. Hoje irei falar-vos sobre algumas alterações fisiológicas da grávida. Quais as alterações pelas quais as mulheres passam durante este período gestacional, o exercício físico na gravidez, que benefícios o exercício físico traz à mulher grávida, quais as contraindicações absolutas e relativas e como é que devemos definir o exercício, partindo da caracterização da grávida. A seguir, irei falar-vos sobre o Pilates clínico na gravidez, quais os objetivos a serem utilizados ou serem selecionados no primeiro, segundo e terceiro trimestre e alguns exemplos de exercícios que podem ser selecionados para a grávida durante estes 3 períodos. Comecemos pelas alterações fisiológicas da grávida. Este período especial é acompanhado por algumas mudanças do corpo e algumas mudanças fisiológicas da grávida em vários sistemas. Desde alterações cardiovasculares, dos fluidos corporais, alterações respiratórias, alterações hormonais, alterações gastrointestinais, alterações renais e alterações posturais. E é sobretudo nesse ponto, sobre as alterações posturais, que nós iremos abordar e pensar quais as implicações musculoesqueléticas e quais as alterações posturais que eu devo dar ênfase e devo priorizar quando selecionar os exercícios de Pilates. Comecemos pelas alterações cardiovasculares. Durante a gravidez, existe um aumento da frequência cardíaca que pode ser até 16 a 20 batimentos por minuto. Há um aumento do volume sanguíneo entre a 10ª e a 20ª semana de gestação. E este aumento do volume sanguíneo pode estar na origem, muitas vezes, da anemia fisiológica da grávida. Existe também um aumento do débito cardíaco entre 1 litro na 8ª semana, a partir da 8ª semana das 40 semanas gestacionais, originando a característica hipotensão na posição de supino, que afeta sobretudo, e as grávidas referem, quando fazem mudanças abruptas de posição durante o exercício. É acompanhado também por uma diminuição da pressão diastólica até 15 mg de mercúrio. Relativamente às alterações dos volumes dos fluidos corporais, destaco sobretudo para o aumento do líquido intersticial na fase final gestacional. Portanto, nós temos um aumento do líquido amniótico, do sangue, mas se repararem, o líquido intersticial chega até 1680 gramas na fase final. E que implicações é que isto traz? E que implicações é que pode trazer? Temos, por exemplo, a compressão do nervo mediano, muitas vezes confundida por uma compressão cervical. Esta compressão do nervo mediano está, por isso, frequentemente associado a este aumento do líquido intersticial e este edema característico da mulher grávida. Alterações respiratórias. As alterações respiratórias devem-se à alteração de toda a cadeia primária. Então, há uma elevação do diafragma pelo aumento do útero, do tamanho do útero, de cerca de 4 cm, que leva a uma diminuição da capacidade residual até 20%. A grávida, portanto, caracteristicamente hiperventila, tendo um aumento do volume corrente e da frequência respiratória. Há um aumento, portanto, do ângulo subcostal de 35 graus. E a grelha costal alarga 2 cm. Então, se pensarem, nós temos o diafragma que sobe cerca de 4 cm, a grelha costal vai alargar 2 cm, portanto, estamos a falar aqui de um alargamento de 35 graus do ângulo subcostal, da grelha costal. A seguir, iremos falar sobre as alterações hormonais, tão características de algumas mudanças sentidas durante este período. E aqui vamos destacar 3 hormonas principais responsáveis por estas alterações da mulher, que são a progesterona, os estrogénios e a relacina. A progesterona é responsável pela redução da tonicidade da musculatura lisa. É responsável também por estimular o centro respiratório, elevando a frequência respiratória e aumentar a temperatura corporal. Os estrogénios são responsáveis pela vascularização da musculatura uterina, desenvolvimento do feto e promovem o crescimento das mamas, em especial dos ductos, que ficam maiores e as células glandulares aumentam de número. A relacina, não menos importante, promove o relaxamento ligamentar. E muitas das vezes, este aumento hormonal da relacina está diretamente relacionado com as queixas que a grávida nos traz,
em consulta de dor pélvica, da típica pelvic girdle pain. Só a título de curiosidade, nós sabemos que os estrogénios têm um aumento 30 vezes mais e a progesterona 10 vezes mais do que durante o ciclo menstrual. Portanto, reparem aqui no impacto desta segregação hormonal na mulher. As alterações gastrointestinais estão relacionadas, sobretudo, por aqueles sintomas que a mulher refere, nomeadamente de azia, de indigestão, e deve-se ao facto de existir uma diminuição e uma função comprometida esofágica inferior, do esfíncter esofágico. Isto muitas vezes diretamente relacionado com o aumento da progesterona, que inibe a atividade deste esfíncter. Existe também um descolamento do estômago, que devido ao aumento do útero, o estômago tende a subir, logo vai haver maior pressão sobre este esfíncter, responsável também pelo refluxo gastroesofágico. A má digestão, muitas vezes associada à obstipação, que leva a um esforço e a um enfraquecimento adicional dos músculos do pavimento pélvico. Portanto, nesta fase e em situações deste tipo de sintomatologia, é muito importante aconselhar sobre como contrair o pavimento pélvico, como devem fazer em relação à hidratação, comer muitas vezes, pouco de cada vez, para que haja menos stress e menos impacto nesta estrutura do pavimento pélvico. Alterações renais, pela diminuição da atividade muscular lisa, da bexiga e ureteres, os rins aumentam 1 cm. Há um aumento do fluxo sanguíneo, até 75%, portanto, o aumento do volume do útero provoca também um aumento da pressão da bexiga. Logo, vai haver a diminuição do volume da urina que a bexiga consegue armazenar. Portanto, nós temos aqui um aumento da frequência das idas à casa de banho da nossa mulher quando está a realizar pilates. Portanto, é muito importante terem uma casa de banho próxima no pilates quando trabalham com este grupo específico, porque temos aqui um aumento da pressão sobre a bexiga devido ao aumento do volume do útero. E por fim, e destaco aqui este ponto, são as alterações posturais. Se pensarem na mulher, durante este período estacional, ela aumenta de peso cerca de 10, 12 quilos, vamos apontar para os 10 quilos. Estes 10 quilos muitas vezes causam um impacto na mulher por ausência muitas vezes da compreensão de onde vem este peso. Vamos pensar que se aumentamos o perímetro do abdômen, nós temos uma alteração do centro de gravidade ventralmente. Portanto, nós temos uma alteração do centro da gravidade da mulher que faz com que haja alteração da postura e uma alteração da carga muscular durante o movimento. E esse peso deve-se a, vamos imaginar os 10 quilos, vamos apontar para os 10 quilos de aumento de peso. 1 quilo é da placenta, 3 quilos vamos considerar para o feto, 1 quilo do líquido amniótico, 1,5 kg já vimos é o líquido intersticial, que aumenta de forma abrupta na fase final, 1,5 kg para extracalorias, caso o bebê precise e a mãe não seja capaz de fornecer. As mamas aumentam também de peso nessa altura, portanto consideramos 1 kg para o tamanho e para o perímetro mamário, 1 kg para o sangue, que aumenta também. Portanto, se repararem, nós estamos aqui já a falar num somatório próximo dos 10 kg, que têm uma justificação fisiológica e que deve ser explicada à mãe. E esta alteração do centro de gravidade e esta alteração de peso, que implicações musculoesqueléticas estarão na origem e vão ser importantes depois para escolhermos e selecionarmos exercícios. Então, se pensarem na posição característica da mulher grávida, nós temos uma anteriorização da cervical, uma rotação interna dos ombros, é característico também uma anteversão da bacia, que dá origem a uma série de alterações musculoesqueléticas. Vou enumerar algumas como alongamento da parede abdominal, maior carga ou enfraquecimento do pavimento pélvico, inibição da atividade glútea, estabilidade segmentar lombar fica reduzida, alterações compensatórias da cervical da coluna torácica, temos a inibição dos flexores profundos, trapézio menor, encurtamento dos peitorais, aumento da atividade externa coledomastoideu, escalenos, o eretor espinal. Estes são alguns pontos e alguns músculos tendencionalmente mais tensos devido a esta alteração normal da grávida. Claro que vai ser muito específico de acordo com a alteração de cada mulher. Agora, vamos falar sobre o exercício físico durante a gravidez. E muito se tem abordado e muitos artigos têm sido desenvolvidos sobre o impacto positivo do exercício físico durante a gravidez. Segundo as bibliografias e as guidelines recentes dos Estados Unidos,
da Austrália e do Reino Unido, destaco estas três. Durante a gravidez, a mulher deve manter ou melhorar moderadamente o seu nível de fitness. Portanto, é importante sabermos quais os benefícios do exercício físico durante a gravidez. É importante destacarmos e explicarmos à grávida o porquê da importância de fazer exercício durante este período. E temos aqui alguns pontos importantes a serem clarificados e a serem explicados à nossa mulher como forma dela entender qual o benefício de fazer exercício físico. Nomeadamente, começamos pelo primeiro, a experiência da gravidez subjetiva mais positiva. Pela importância da mulher conhecer e controlar o seu corpo perante estas alterações musculoesqueléticas, ter maior controlo, maior consciencialização corporal e até poder partilhar este momento com outras mulheres. Melhora a aptidão cardiovascular, o exercício físico durante este período reduz também a incidência de insónia, de stress, de ansiedade, muito típico devido aos receios e às dúvidas que a mulher sente durante esta fase. Está descrito e fundamentado, segundo as últimas guidelines, que reduz até em 30% a probabilidade de desenvolver diabetes mellitus gestacional, melhora o controle glicémio, diminui o risco de pré-eclâmpsia e o risco de parto instrumentalizado e cesarianas. A existência de pelvic girdle pain, que é uma dor característica ao nível da sacroiliaca durante este período, e outros desconfortos musculoesqueléticos. Diminui também o risco ou incidência de desenvolver a diástase, reite abdominal e a incontinência. Reduz o risco de trabalho, de parto prematuro, previne a obesidade, melhora a flexibilidade, a coordenação e também é importante destacar que melhora a recuperação pós-parto ou torna a recuperação pós-parto mais célere. Para além dos benefícios, enquanto instrutores de Pilates clínico, é muito importante termos consciência de quais as contraindicações absolutas e quais as contraindicações relativas que podem ser motivo para não introduzir a grávida no Pilates. Como contraindicações absolutas são a doença cardíaca, com alteração hemodinâmica significativa, a doença pulmonar restritiva, a gravidez múltipla, com risco acrescido de parto pré-termo, a insuficiência cervical, a hemorragia no segundo trimestre persistente, a ameaça de parto pré-termo ou ruptura prematura pré-termo das membranas e a pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional. Algumas contraindicações relativas, e aqui dependerá do nosso acompanhamento e também da consideração ginecológica, são a anemia grave, arritmias cardíacas não avaliadas ou não controladas, bronquite crónica, o diabetes tipo 1 não controlado, obesidade mórbida ou então o contrário, o índice de massa corporal inferior a 12, história de estilo de vida de sedentarismo extremo, uma restrição de crescimento fetal na gravidez atual, uma hipertensão mal controlada, limitações ortopédicas, hipertiroidismo, epilepsia mal controlada ou então estamos perante uma grávida grande fumadora e esta alteração da cadeia primária, da cadeia do sistema respiratório pode ser um motivo de exclusão para o exercício físico. Depois de conhecermos as contraindicações e depois de entendermos os benefícios do exercício, temos que definir o exercício. E agora vamos definir o Pilates. Como é que definimos o exercício de Pilates em relação à intensidade, ao impacto? Então, se o tipo do exercício for Pilates, a intensidade pode ser alta, o Pilates pode ter uma intensidade média ou pode ter uma intensidade baixa. Isso vai depender da cadência do exercício, vai depender dos exercícios selecionados para a mulher. Em relação ao impacto, nós podemos definir o Pilates como um exercício de impacto baixo. Uma forma de avaliar a intensidade do exercício, para conseguirem perceber se tem uma intensidade ou se é um exercício de intensidade alta, média ou baixa, é utilizarem uma escala, o Talk Test. É uma escala que podem utilizar sem material e corresponde à verbalização de uma frase, pedem à mulher, à grávida, para verbalizar uma frase e ela deve conseguir verbalizar a frase completa. Com maior ou menor esforço, vão colocar uma pontuação ou vão atribuir uma determinada pontuação e perceber se o fazem com mais facilidade ou menos facilidade e isso vai permitir perceber-vos se a intensidade é maior ou menor. A seguir, depois de definirem o exercício, é importante caracterizar a grávida. Que grávida é que recorre ao vosso exercício ou que grávida é que têm à vossa frente? Trata-se de uma grávida que não realiza exercício físico,
e não gosta de realizar exercício físico, tem aversão ao exercício físico. Trata-se de uma grávida que realiza exercício físico, mas de uma forma não regular. Estamos a falar das mulheres que fazem exercício físico menos de 2 a 3 vezes por semana. É uma grávida que realiza exercício físico de forma regular, 3 ou mais vezes por semana. Ou é uma grávida como uma atleta de elite, de alta performance. Que grávida é que têm à vossa frente? É importante começarem por aí. Caracterizar a grávida. Catalogar a grávida, que tipo de mulher é que têm à vossa frente em relação à prática de exercício físico. E a partir daí vão definir a seguir o exercício e o tempo e a duração do trabalho físico. Se é uma grávida que não realiza exercício físico, nós devemos começar por encorajá-la, motivar para a realização de exercício físico, e essa será a tarefa mais difícil. As mulheres sedentárias, portanto, estas mulheres não habituadas a fazer exercício, devem começar o exercício a partir do segundo trimestre, entre a 12ª e 13ª semanas de gestação. Devem começar com exercícios aeróbicos simples, durante 15 minutos, 3 vezes por semana, progredindo para exercícios de 30 minutos, 3 vezes por semana. Se é uma grávida que realiza exercício físico de forma não regular, geralmente é uma grávida que quer introduzir uma nova atividade física ou quer aumentar a frequência com que faz exercício. Iniciamos também no segundo trimestre, começamos com exercício durante 15 minutos, 3 vezes por semana, progredindo para 30 minutos, 4 vezes por semana. Se é uma grávida que faz exercício de forma regular, são grávidas ativas. E este é o grupo em que existe maior consciencialização corporal, maior controle do movimento, é o grupo que será mais fácil de introduzir o exercício. Tem mais controle, estão hábeis a fazer exercício físico, portanto é o grupo de grávidas mais fácil de introduzir o método de Pilates clínico. Vamos selecionar as atividades de baixo impacto, de Pilates, e vamos começar com um treino de exercício aeróbico durante 30 minutos, 3 vezes por semana, para manter a capacidade aeróbica, aumentando de forma progressiva para treinos com volumes altos, numa gravidez sem complicações. Quando se trata de uma grávida, atleta de elite, de alta performance, o nível seguro de exercício aeróbico dependerá de hábitos anteriores de exercício físico. As grávidas, atletas de elite, continuam a treinar durante a gravidez, devem, no entanto, ser monitorizadas por uma equipa obstétrica e ajustar as suas necessidades nutricionais. No entanto, estas grávidas, muitas vezes referimos às grávidas que mesmo durante este período fazem corrida, está descrito como nenhum efeito adverso para o feto durante este período, este tipo de exercício. No entanto, devem receber alguns conselhos no que diz respeito ao impacto do pavimento pélvico desse exercício e o que devem fazer para substituir esse treino aeróbico de corrida, possivelmente para um treino de bicicleta, o que devem fazer para fazerem esta transição diminuindo o impacto. Agora vamos falar sobre o Pilates clínico na gravidez. Que exercícios introduzir nos 3 trimestres? Quais os principais objetivos para o primeiro, para o segundo e para o terceiro trimestre? Os exercícios modificados de Pilates são conhecidos pelos benefícios positivos e são frequentemente utilizados na fisioterapia dedicada à saúde da mulher. O Pilates clínico, na gravidez, está descrito como uma série de benefícios positivos e são frequentemente utilizados na fisioterapia da saúde da mulher. Isto é uma frase retirada pelo Grupo Específico de Saúde da Mulher do Reino Unido, que refere a importância de introduzir estes exercícios modificados de Pilates, estes exercícios de Pilates clínico, devido aos benefícios positivos para a mulher durante a sua realização. Eu destaco alguns. O fortalecimento do pavimento pélvico, a prevenção, levando à prevenção da incontinência urinária, a prevenção da dor pélvica e da dor lombar. O Pilates clínico melhora a estabilidade segmentar, espinal e pélvica, melhora a postura do quadrante superior, melhora a consciencialização postural da mulher, maior eficácia do movimento pela melhoria do controle corporal, manutenção da flexibilidade articular, promove o relaxamento, muito importante na mulher, e a preparação para o trabalho de parto. Durante as várias fases e os vários trimestres, nós temos objetivos mais específicos que devemos depois relacioná-lo com o exercício de Pilates quando vamos selecionar o exercício. E durante o primeiro trimestre, nós vamos, sobretudo, dar foco no fortalecimento do pavimento pélvico, do transverso
e começar pelo trabalho escapulotorácico, fortalecimento dos glúteos, treino de mobilidade, treino postural. Então, para esta fase, destaco alguns exercícios que podem ensinar, nomeadamente o exercício do Scapula Isolation, o exercício do Arm Scissors, Windmills. Vocês podem ver os 3 primeiros exercícios com Arc Barrel, para promover um apoio de 30 graus para o tronco, devido à hipotensão sentida durante este período. No entanto, no primeiro trimestre, a mulher pode fazer o exercício em decúbito dorsal e vem ali, por exemplo, o oblique prep, o abdominal prep, e então em 4 apoios, ou então em 4 apoios e decúbito ventral, têm ali o buttock squeeze, ou destaco o buttock squeeze, para trabalho do pavimento pélvico. Durante o segundo trimestre, e nesta fase, é importante como objetivo o treino postural, o fortalecimento do transverso, do pavimento pélvico. E vamos agora dar mais foco no reforço do glúteo, devido à inibição do glúteo característica desta fase. Alongar os músculos do quadrante superior, para aliviar tensões relacionadas com a anteriorização dos ombros, característica por este aumento do perímetro abdominal durante esta fase. Manter a força muscular periférica, uma boa mobilidade espinal, alongamento dos isquiotibiais, flexores da coxa femoral e quadricípede. E devemos também, e não menos importante, valorizar as posições de relaxamento, os exercícios respiratórios, o trabalho de alívio de tensão. Para isso, alguns exercícios que posso destacar para este período são, nomeadamente o Chariot, Pull with TheraBand, o Biceps with TheraBand, temos o Spine Twist modificado, o Triceps para trabalhar mais ao nível do tronco superior, o Chest Stretch with Band, ou demi-plié para trabalhar mais ao nível dos membros inferiores. No terceiro trimestre, é importante um treino postural, o alinhamento, fortalecer o transverso e o pavimento pélvico, alongar os músculos do quadrante superior para aliviar tensões, usar posições de relaxamento, manter a força tónus muscular, manter a mobilidade. É importante também dar conselhos sobre a redução do edema e desenvolver exercícios na posição bípede, nomeadamente o walking, que podem ajudar nesta diminuição do edema característico deste período. Discutir sobre as posições para o trabalho de parto, se o local onde ele irá ser realizado o permitir, e orientar exercícios já nesta fase para o pós-parto. Então, nesta fase do terceiro trimestre, é importante já pensarmos em quais os exercícios é que podemos orientar para a mulher poder realizar no pós-parto, dar orientação sobre estes exercícios. Então, alguns exercícios, exemplos de exercícios de pilates clínico para o terceiro trimestre. Pillow Squeeze, voltamos a dar foco sobre o pavimento pélvico. O Hundreds, que usamos esta posição alternativa ao decúbito dorsal, portanto fazemos o Hundreds na posição sentado, sobre a bola. Temos o Chicken Wings, que é um exercício característico para controle escapulotorácico. O Bend and Stretch, para trabalhar a extensão da coxa femoral, aliviando a retração dos flexores da coxa femoral. O Sidekick Level 2 with Bend, que é um exercício para trabalhar o controle da coxa femoral e ativar a região glútea. E por fim, o Side Lying Stretch, um excelente exercício de alongamento para melhorar a mobilidade, para promover algum relaxamento e bem-estar à mulher que tanto necessita neste período. Então, estes 3 enquadramentos de primeiro, segundo e terceiro trimestre são, no fundo, a forma como devemos olhar, priorizando as necessidades posturais de cada mulher. São apenas exemplos, são apenas alguns exercícios que podem selecionar, tendo sempre como prioritário a avaliação inicial e individual da mulher, em que devem destacar quais as necessidades específicas daquela grávida, que exercícios devem iniciar e de que forma irão progredir, de acordo sempre com as necessidades individuais de cada mulher. Espero que esta apresentação vos tenha esclarecido sobre alguns aspectos do Pilates clínico durante este período. Muito obrigada pela vossa atenção.